começar esse podcast aí, né? Vamos falar sobre o Naruto. Cada um vai falar um pouquinho do Naruto. O que acha legal no anime, os personagens que mais gosta, a opinião sobre o anime. E cada semana vamos tentar trazer sempre um anime diferente, algum filme, uma música, algum tema diferente. Sim, assuntos aleatórios, assim, também. Sim. Quem que quer começar? Mas então, cara, quando que foi a primeira vez que você, Alan, viu Naruto? A primeira vez eu tava no ensino médio. Eu acho que foi... Não lembro quem falou pra assistir, daí eu comecei a assistir. Eu só achei paia os filler na época. Tinha filler pra caralho. Mas era um anime que sempre entretia, assim, né? Daí assisti, eu fechei rápido, assim, né? Já cheguei na Guerra Ninja lá, já tava o Madara lá. Aí minha crítica, assim, é o Naruto, né? É que muito personagem, assim, que tem muito potencial, né? No clássico, no Shippuden, você mal vê ele. E quando vê, tá morrendo lá ou não tá fazendo nada. Sim, foi muito mal desenvolvida a história. E... Digamos, eu gosto do Kiba, né? O Kiba lá, no Shippuden, nada. A única coisa que aconteceu foi que o Akamaru ficou grande lá. A única coisa. Sim. Eu acho que o erro do autor, do Kishimoto, né? Foi ter focado demais nessa relação do Sasuke e do Naruto e deixado o universo, que tinha um universo muito grande a ser explorado, assim, meio que, sabe, sem aproveitar, porque por causa dessa história do Naruto contra o Sasuke. Então, foi realmente um desperdício do potencial, né? De personagens, né? Sim. E você vê que, tipo, os caras lá, Naruto, Sasuke, tipo, ficaram com os poderes, tipo, estratosféricos lá, né, cara? Nossa, tipo, enquanto tinha lá Tenten só com Kunai, tá ligado? Tipo, não tinha como. Sim. Esse negócio foi muito, na minha opinião, tipo, eles podiam ter feito... Não precisava ter acabado Naruto agora, ter feito Boruto. Na minha opinião, se eles continuassem Naruto e, tipo, desse oportunidade a esses outros personagens aí, tipo, essas lutas, qualquer tipo, eles podiam enfrentar vilões, assim, só pra, tipo, os personagens ter luta com eles. Aí, e não precisava acabar o Naruto como acabou, eles podiam ter falado mais isso aí, várias lutas. Nem precisava do Boruto, na minha opinião. Por que ia precisar? Sim, foi mais, eu acredito que foi um erro, né? Na minha opinião foi. Foi um furo na história, porque o poder ficou muito estratosférico e saiu daquela coisa que a gente via na primeira parte do anime, né? Sim. Que era uma coisa, digamos assim, mais própria, sabe? Não era uma coisa tão, por exemplo, tão Dragon Ball Z, sabe? Sim. Era mais estratégico. Era uma coisa pensada, negócio de ninja e tal ali, uma estratégia. Aí, do nada, o cara tá com um monte de poder lá e... Foda-se estratégia, né? Só vai pra frente. Sim. É foda. E qual que é o teu personagem favorito, Thales? Cara, eu fico entre dois personagens, né? O Shikamaru e o Itachi. Acho que o Shikamaru eu gosto da personalidade dele, por ele ser um cara muito, digamos assim, simples, né? Ele não tem grandes ambições, nem nada do tipo, sabe? Ele só queria viver a vida dele normalmente, assim, sabe? Sim, aquela coisa assim, eu sou um ninja, missões, guerra. Ele queria ter, tipo, as obrigações, né? Ele queria ficar de boa, né, cara? Eles lutavam só se precisasse lutar mesmo. Só se precisasse, não queria pôr a vida em risco à toa. Daí tem aquela comparação que ele faz com a nuvem, né? Na luta lá contra a Temari. Que ele faz a comparação com a nuvem, né? Que ele queria ser livre como uma nuvem. Porque a nuvem, ela, digamos assim, não tem nenhuma obrigação. Só o vento leva ela e ela segue assim, sabe? Segue. Então foi não lembro um personagem dessa frase dele. Cara, é contra a Temari? Né? Contra a Temari, bem no começo do... E uma coisa que me marcou muito o Shikamaru foi aquela saga contra o Ida e o Kakuzu, né? Ele tem até a abertura própria dele lá. Então,
aquela saga foi o único personagem que teve um aproveitamento maior no Shippuden. Maior, né? Um pouco maior. Digamos assim, um personagem secundário que teve um aproveitamento maior, né? Sim, Shikamaru foi um que teve mais. Foi importante ali pra guerra. Ele não lutou muito na guerra, mas ele foi importante lá pra. Naquele centro de inteligência lá. Lembro muito bem. Sei que ele ficou lá. Trazendo informação, né? Inimigo. Cara, e o Itachi, velho, é mais por, digamos assim, pela inteligência também, né? Apesar do Shikamaru ser inteligente, o Itachi, desde criança, ele já tinha aquela noção, assim, de como funcionavam as coisas, né? Do mundo. Então é um personagem que ele cativa muito por causa disso, né? A história dele é bem foda, né, cara? Sim. Você vê lá o Sasuke sentou aquela revolta, se imaginava que Itachi era tipo um baita de um cuzão, um baita de um lixo, assim. Bem na verdade, tipo, o cara tentou fazer a coisa certa, né, cara? Era certo que ele podia fazer ao alcance dele, né? Mas teve sangue frio também pra fazer. Foi um negócio meio complicado, né? Porque o clã queria o clã Uchiha queria se rebelar contra a Konoha, e a Konoha queria, digamos assim, os anciãos lá queriam suprimir o clã, né? Então ele ficou dividido entre o clã e a aldeia, né? Então foi uma coisa muito difícil pro cara, né? Sim. E no final ele teve que fazer. As duas decisões seriam ruins, né? Ele teve que fazer a menos pior, digamos assim, que só o clã morreria, não a vila inteira. Sim. Então era embaçado pra ele. Não foi fácil. Mas o clã era uma coisa, mas o pior eram os pais, né, cara? Nossa, aí. Foda. Sim. Aí a gente vê, tipo, o nível de. Que às vezes a gente pensa, anime, né? Uma coisa mais infantil, mas se eu for olhar, assim, é uma coisa bem Sim. madura, né? Sim, mano. Nossa, aquela cena ali. Daí você entende por que o Sasuke ficou daquele jeito. E qual o personagem favorito teu, Lua? E qual a sua opinião sobre o Naruto? Cara, eu nunca fui muito fã de Naruto, tá ligado? Eu só vi o clássico mas assim, nunca assisti muito. Então, Mas já chegou, eu me lembro chegou a que... finalizar? Não, só o clássico. Não, acho que nem finalizei, mas cheguei numa parte bem na frente. Se não me engano, onde eu parei era o Rock Lee lutando com os caras dos ossos que saía pra fora do corpo. Algo assim. Não, aqui Mimara. Alquimimara. Mas eu me lembro que na época que passava lá no SBT, o personagem que eu mais gostava era o Sasuke. E é isso, é isso. A única coisa que eu entendo na luta. Nunca fui muito fã. O Sasuke é um personagem massa. Gosto dele, né? Cara, digamos assim, essa rivalidade do Naruto e o Sasuke tem muito disso em vários animes, né? Aquilo, o Goku e o Vegeta. Eu acho que começou por causa disso, na verdade começou com o Goku e com o Vegeta, na real. Sim. Tem o Seiya contra o Shiryu, né? Essa coisa do... Tony e o Bakugou. Se bem que o My Hero Academia é bem recente, né? É. Uma coisa que saindo um pouco do Naruto, que eu acho engraçado é que o protagonista do One Piece, agora me fugiu o nome dele. Luffy. Ele não tem um rival assim, né? Não. Rival não. Ali do One Piece tem tipo um trio, né? Ali, que é ele, o Zoro e o Sanji. É tipo um trio. Sim. Mas Cara, voltando ao Naruto, né? Eu acho que. Eu não sei se você tá acompanhando o Boruto. Se alguém tá acompanhando. Boruto não. Porque, então, eu acho que tipo, tinha história pra eles continuarem, tá ligado? Uhum. Não precisavam acabar com o Naruto assim. Eu acho que tipo, tinha que dar chance pelos personagens. Tem algumas mortes assim, eu acho muito ridícula, cara. Tipo a morte do Neji, velho. Nossa, tipo, muito ridículo. Sim, foi Eu acho que, tipo, muito forçado. Cara, eu acho que tipo, olha, ele podia ter tipo uma luta do Neji contra o Rock Lee no Shippuden. Tipo, eu acho que todo mundo esperava, tá ligado? Porque tipo, eles sempre ficaram falando e tal, e nunca teve, tá ligado? O cara morreu de uma forma merda, tá ligado? Acho que isso poderia ter no Shippuden, era uma luta dos dois. Não sei, cara, tipo, ter um aproveitamento melhor.
Sim. É, Até o Choji, Iba, né? Shoji, O Shino, acho que poderia. cara, e por aquele. causa Sim, pode falar. da estética que ele tem, né? Dos insetos, poderia ser uma É. coisa muito mais chamativa, né? Não, esse aí também, tipo, de Lost Shippuden não teve nada também dele. Mostrou ele algumas vezes em alguns episódios, tipo, se apareceu aí em 2 episódios, foi muito. Sim, Essas coisas que não dá pra entender. não dá pra entender, cara. Pô. E, por exemplo, a morte do Neji, porque era uma guerra. Ah, guerra ninja, então tinha que achar alguém pra morrer. Então ele forçou a morte do Neji, sabe? Sim, mas, tipo, mas dessa forma, a forma que Dessa foi, tá forma. ligado? Tipo, se o cara morresse lutando contra uma Dara e tal, uma luta 5 horas, tipo, sabe? Era uma Aham. coisa, mas agora foi daquele jeito, né? Pra um espinho, né, cara? O cara que mano. tinha Sim, a rotação lá, né? Então, aquele episódio que o cara luta contra aquele carinha da Que aranha tomara. lá, né? O cara usa um Aham. monte de coisa, desvia de altos bagulho, assim. Outra Sim. rotação, desviando de tudo. Ali na frente dele, o cara. Porra. Cara, foi muito forçado a morte. Ele meio que quis correr, sabe, a história, sabe? É, Ele meio que queria terminar, ele percebeu que ele fez cagada e ele queria terminar logo a história, na minha opinião. cara. Porque o final ali, cara, o que. Ah, eu lembrei de uma coisa que você tinha falado, que nós temos que falar, que é a Kaguya, né? Nossa. O vilão ao final, né, cara, tinha que ser uma Dara, não tem, cara. O jeito que ele chegou, tipo, o cara foi, lutou contra os 5 Kang, lutou sozinho lá, chegou lutando sozinho na aldeia. Tava, tipo, muito forte, cara, ele tava, tipo, muito forte. Já tava com a lua, tudo lá, e do nada o cara morre de uma forma estranha, assim, que, tipo, ninguém entendeu. E tem outro Sim. vilão, tipo, e do nada, aquele vilão lá, do nada o Naruto agora é predestinado, uma parada lá, já tava escrita lá atrás, e tipo, nada a ver, tá ligado? Tipo, nenhum momento da história foi falado alguma coisa disso aí, no final os caras vão, porque na história lá atrás você tava predestinado, que não sei o que, nossa, nada a ver. Aham. E isso quebra aquela história do Naruto do esforço, sabe? Porque ele até contra o Neji não. O Neji falava do destino, que tudo estava escrito pelo destino, e o Naruto ia contra aquilo, né? Tanto é que o Naruto mudou o Neji por causa disso. E no final o Neji tava certo, o Naruto tava destinado. Tava destinado, né, mano? Não dá pra entender, cara. A história do esforço foi por água abaixo. Mano. Aí, ó, tem que destacar, tipo, lutas assim, igual no clássico, que a Rock Lee ganha, né, cara? Essa luta aí, pra mim, Cara, foi a melhor. Cara, Do clássico, pelo menos. A minha luta favorita foi a do clássico mesmo, foi a Naruto contra o Sasuke no final. Só que tem várias lutas fodas que poderiam ter acontecido, né, cara? Né, verdade. Deixa eu ver, uma luta que eu achei muito foda foi a do Neji contra o Kidomaru. Esse arco foi muito bom, né, cara? Esse arco foi muito bom. Eu acho que isso que faltou no Shippuden, tá ligado? Esse arco assim, quando você pega, tipo, forma um time ali da aldeia, tipo, esses que são, digamos assim, não são os principais, né? Esses ninjas, assim, eles formam uma equipe e vão lutando com um vilão que tiver, tá ligado? E isso faltou no Shippuden, tá ligado? Porque esse arco foi muito da hora, cara. Tipo, a maioria das pessoas curtiu esse arco. E tipo, teve o desenvolvimento de cada personagem, né, cara? Cada personagem se superando e tal, lutando. Olha o Kiba ali, que o Kiba ficou muito fraco. Mas tirando ele, o resto, tipo, todo mundo lutou bem. Nossa, foi bem massa. E aquele quarteto do som, os personagens, eles eram carismáticos. Era um personagem massa, né? Tipo, tinha um poder, tinha umas características diferentes, sabe, né? Eles tinham umas peculiaridades diferentes. O Sakon e o Ukon, que é aquela segundo nível da transformação deles, era muito massa. Massa, cara, nossa. Eram todos personagens fortes. O próprio Kimimaro, cara, um personagem muito forte. Sim. E só teve uns 5 episódios com ele ali, sabe? Então, tinha muito mais potencial aqui. Então falar também alguns personagens que marcou também, né? Vamos falar do Gaara. O Gaara é um personagem que ele teve bastante destaque. Ele teve um bom desenvolvimento, ele teve um desenvolvimento legal. Isso que faltou nos outros personagens ele teve.
O cara ficou Kazekage, né? Da areia da aldeia da areia. A aldeia da areia. E o cara lutou contra o Madara. O cara teve muita importância na guerra, teve muita importância no Shippuden inteiro, no clássico também. Nossa. Então esse personagem foi muito bem aproveitado, na minha opinião. Esse personagem foi bem legal. O Gaara era a terceira força, né, do clássico, né? Sim. Que ele apareceu assim, digamos assim, antes o personagem mais forte, digamos assim, era o Sasuke, né? Deu o Sasuke e daí apareceu outros 3 personagens, o Rock Lee, o Neji e o Gaara. Só que o Gaara era aquele personagem, digamos assim, que todo mundo achava que era o mais forte, né? Mais forte que o Sasuke até. Daí, medo, com o né? passar do... Sim, que dava medo, ele tinha uma estética, assim, uma personalidade mais sombria, né? Sombria. Daí quando passou a prova Chunin na Floresta da Morte lá, ele apareceu, ele matando aqueles ninjas lá de uma maneira bem brutal. Todo mundo ficou, nossa, o Gaara é o mais pica, né? O Gaara é Sim. o mais fadão. Daí, vendo a luta com o Rock Lee, a gente viu isso, né? Que mesmo o Rock Lee usando todo o poder dele, não foi capaz de derrotar. Então, o Gaara foi aquele vilão, digamos assim, tirando o Orochimaru, o segundo vilão do clássico, né? Sim. Falando no Orochimaru, dá pra falar do Orochimaru. O Orochimaru é outro personagem massa, né? É outro personagem que ele sempre mudava de forma ali, era meio confuso meio que no início, porque tipo, ele sempre tava mudando de forma, você não sabia muito bem o que ele era. E quando ele entrava era sempre uma musiquinha assim sombria, né? Era sempre aquele tema mais sombrio. Sim. E todo mundo já ficava pensando o que ia acontecer, porque ele era muito forte, né? Na época lá, os caras não tinha chance, né? Sim. O nível do ninja deles era muito fraco contra o Orochimaru. Então quando aparecia aquela musiquinha e tal, o pessoal já ficava pensando, né? Aí depois que ele colocou aquela marca no Sasuke e tal, ficou tipo. Ficou ainda mais assim, tipo, mais assim, ficou apreensivo o que seria aquilo, né? O que seria aquela marca, o que ele pretendia fazer com aquilo. E a partir daquele momento, tipo, foi dado um desenvolvimento diferente no Sasuke, né? Muda a personalidade do Sasuke. O Sasuke tava mais amigável, era um Sasuke mais companheiro, e do nada o cara começa a ficar mais revoltado e tal, e começa a mudar essa parte da personalidade dele. A relação do Orochimaru com o Sasuke sempre foi por causa do Sharingan, né? Que o Orochimaru ele queria porque queria, digamos assim, atingir a perfeição, né? Se tornar um ser supremo, né? Digamos assim, no mundo ninja, né? E no Naruto, quando o Orochimaru apareceu, o personagem mais temido que tinha aparecido até agora era o Zabuza, né? Foi o primeiro vilão, né? Que o Zabuza, digamos assim, quem era o personagem forte na cabeça do pessoal? Era o Kakashi. E o Zabuza peitou o Kakashi, só que no final o Kakashi conseguiu vencer ele. Mas quando o Orochimaru apareceu, todo mundo ficou meio que assim, nossa, ninguém consegue vencer esse cara, né? Ele é muito mais forte até que o Kakashi. Sim. Tanto é que teve aquele encontro deles lá que o Kakashi tava selando a maldição que o Orochimaru pôs no Sasuke. E o Kakashi ficou imóvel, tava com medo do Orochimaru. E o Orochimaru foi o principal vilão do clássico por causa que ele matou o Hokage, né? Sim. Então, não tinha ninguém pra bater de frente com ele, sabe? Era muito forte. Por causa disso, digamos assim, ele foi um vilão marcante, né? Só que no Shippuden ele virou, digamos assim, uma bosta, né? Porque daí a Katsuki, o Itachi, o Pain, o Madara, daí ele ficou muito rebaixado. Nerfaram ele no Shippuden. Temos que falar da Katsuki agora, que você já mencionou ali, né? A Katsuki, não tem como falar do Naruto sem falar da Katsuki, né, cara? Uma organização foi muito bem feita. Os personagens muito da hora, cara. Então eu acho que tipo, isso eles acertaram em cheio. Fizeram tipo uma organização muito foda. Todos os personagens ali da Katsuki são muito massa. E o que eu mais gosto é o Hidan, eu acho mais da hora ele. Bem, os outros também são muito foda.
Bem entrando na Vila de Folha, né? Nossa, aquela entrada lá é muito foda, né? Sim. Aquela luta contra o Naruto, todo aquele arco é muito da hora. Cara, Akatsuki, digamos assim, eles eram a máfia do mundo ninja, né? Sim. Aí você tinha personagens assim muito enigmáticos, muito diferentes dos outros. O Sasori, que os primeiros Akatsuki que a gente viu no Shippuden foi o Sasori e o Deidara, né? Que da hora. Que o Deidara já chegou vencendo o Gaara. Daí todo mundo achou, nossa, esse cara é muito forte, venceu o Gaara, que é o Kazekage. Sim, e lá no lugar Aí- que só tinha areia ainda. Lá na aldeia deles, né? É, na aldeia dele. E daí depois apareceu o Sasori. E o Sasori também era um personagem que todo mundo tava aguardando, né? Pra conhecer melhor, né? Por causa da história dele, né? E no final ele acabou derrotado pela Sakura e pela Shioba lá, pela Pela velhinha lá. Mas a Mas foi luta uma luta muito boa. foi boa. Foi uma luta que me surpreendeu, assim. Foi bem melhor do que a luta do Kakashi e o Naruto com o Deidara, né? Que foi uma luta bem enrolada. Sim. No final, depois, o segundo grupo da Akatsuki que a gente conheceu foi o Kakuzu e o Hidan, né? Que você já falou, né? E o Kakuzu é muito interessante porque ele é um cara muito velho, né, cara? É, o cara tem 5 coração. Sim, ele já vivia na época do primeiro Hokage. Então você vê que Sim. o cara era tipo imortal. Depois, é claro, o Itachi e o Kizami, né? Kizami é um personagem bacana também. Quem mais? Daí o Pen, a Konan Conan. e o Tobi, né? O Tobi que é o Obito, né? E por fim o Sasuke entrou por um tempo na E Akatsuki, lutou. aquele é metade preto, metade branco, como é que é o nome? Ah não, é o... Ele era o parceiro do Toby, né? Do Opti, no caso. Ele é Eu ia parceiro falar do Suigetsu. Eu ia falar Suigetsu, mas Suigetsu é um amigo do Sasuke lá. É outro carinho. Suigetsu, é aquele carinha lá da espadachim, acho, se não me engano. É, do espadachim lá, amigo do Sasuke. É um outro carinha lá, agora me fugiu o nome também. Deixa eu pesquisar aqui. É, mas esse outro aí que é o parceiro do Opti. Sim. E esse cara, digamos assim, ele é um cara que no final ele tem ganha uma importância maior, né? Sim, me surpreendeu, cara, porque eu achava. Ó, ele aparece no clássico. Eu lembro que ele aparece no clássico. E ele sempre aparece. Ele era o mais assim enigmático, você não sabia o que ele queria. Porque ele aparecia no clássico sempre coletando informação. Ele sempre foi. Desde o clássico ele tava coletando informação. Tipo, de todas as lutas, dos personagens, assim, ele sempre tava, tipo. Sempre aparecia ele assim. Observando alguma coisa. Aí no Shippuden também, tipo, passou, nossa, boa parte do Shippuden, assim, nem mostrava ele e tal. E quando mostrava ele sempre tava, tipo, buscando informação, conversando, sabe, montando alguma estratégia. Você nunca muito sabia o que ele queria, o que ele tava fazendo, tá ligado? E no Sim, final, aqui- o cara apareceu ali e deu as caras, meu. É Zetsu. Zetsu é o nome dele. É, o Zetsu. Ele era a união do Zetsu. Ele era dois Zetsus, né? O Zetsu branco e o Zetsu negro. O Zetsu branco é um ser humano criado artificialmente a partir do DNA do Hashirama. Hashirama. E o Zetsu negro foi criado por Kaguya, né? Pela Kaguya, foi a vilã final, né? Sim. E ele foi criado com o único objetivo de garantir o renascimento dela, né? Sim. Então a intenção dele, desde o início, era, digamos assim, vigiar o Madara e, digamos assim, vigiar a Katsuki para a Katsuki conseguir os bijus, né? É, no final traía a Katsu. Para trair a Katsuki no final. O motivo principal da Katsuki, no início, era, digamos assim, a gente achava que eles eram os bandidos. No final, a gente ficou sabendo que o objetivo era o Madara, que estava comandando tudo para conseguir pôr o jutsu dele, né? Sim. O jutsu pra botar todo mundo dormir. Pra cabeça dele pra ter um mundo melhor, né? Sim. E sem aquelas pessoas que elas tipo meio que estavam imaginando as coisas. É um mundo paralelo, né? Sim. É um mundo, digamos assim, onde não existisse mais guerra, né, cara? Um mundo de sonhos, né? Sim. Mas no final ele mesmo foi manipulado pelo Zetsu Negro, que era a Kaguya querendo voltar pra mandar em tudo. Sim. O que eu achei... Pode falar. E foi aquele momento que, tipo, o cara tava muito forte. Esse momento que não dá pra entender.
No momento que o Zetsu e tal chega nele, é o momento que o Madara ele já tá. Acho que ali tava o máximo de poder nele, na minha opinião. Ele tava acho que tava com os 2 Rinnegan, Sharingan, tudo que tinha, essa célula da Hashirama, o cara, tipo, ele tirava com tudo, tá ligado? Eu acho que o cara ataca. Como é que ele tava até com as biju dentro dele, se não me engano, uma coisa assim. E o cara, tipo, porque tava no máximo da força mesmo. E do nada, um bagulho lá vai em cima dele e mata o cara. Tipo, muito estranho, tá ligado? Mas. Enfim. Sim. Eu achei também bem nada a ver, né? Mas fazer o que, né? Coisa do tio Kishimoto. Saindo um pouco da história, dá pra falar do sucesso que o Naruto fez na época, né, cara? O Naruto começou a passar em 2007 no Brasil. Eu lembro que foi uma febre. E repetia muitas vezes, né? Porque a SBT não tinha o resto da animação dublada. E eu assistia mesmo repetido, assistia muitas vezes. Até chegar, acho que foi em 2010, que eles começaram a dublar de novo a partir da segunda parte do Exame Chunin. Que daí é onde acontece a luta do Neji contra o Naruto. Depois com a banda larga, né, com a internet, com os sites piratas de anime, daí todo mundo conseguiu acompanhar. E é aquela época que tipo, todo mundo corria pra casa, assim, na hora do almoço pra assistir, né, cara? Sim. Eu tava sempre assistia, assim, antes de sair de casa, sempre assistia. Aí não perdi um episódio, né? E eu lembro que essa época era febre também, acho que dos Tazos, se não me engano. E aí tinha os Tazos, tinha Shiburin, Naruto e tal, e era uma época muito, muito legal. Sim, tinha um salgadinho, né? Salgadinho, sim. E o Naruto fez muito sucesso nessa época aí. Cara, eu acho que, digamos assim, foi o anime que mais impactou o pessoal dos anos 2000. Aqui no Brasil, pelo menos. Acho que no Japão, quem sabe no Japão não, porque no Japão o mangá mais vendia é do One Piece, né? Mas numa questão fora do Japão, assim, nos Estados Unidos, aqui no Ocidente, do ano 2000 pra cá, cara, eu acho que Naruto dominou, digamos assim, o sucesso, né, a popularidade. Porque nos anos 80, 90, anos 90, né, era Dragon Ball, né? Cavaleiros do Zodíaco também. Cavaleiros do Zodíaco. Aqui no Brasil, Cavaleiros do Zodíaco fez sucesso em outros e na América Latina, em outros países, tipo, outras regiões, tipo na Europa ou nos Estados Unidos, o Cavaleiros do Zodíaco não chegou, né, a fazer sucesso. Né? Mas Dragon Ball e Naruto, digamos assim, junto com One Piece, que o One Piece é mais no Oriente, que faz mais sucesso, são os três, digamos assim, as 3 séries de mangá mais populares. One Piece acho que é o primeiro, se não me engano, dos mangás. Só que eu acredito que essa continuação, ela meio que caga com a história, só que ela dá muito dinheiro porque tem muita gente que acompanha ainda, né? Sim. Então vamos fazer uma conclusão aqui, né, do podcast. A minha conclusão, depois de falar tudo isso, é que Naruto sim marcou minha vida. Eu gosto muito do Naruto. Apesar dessa crítica, das coisas que aconteceu, é um dos animes preferidos que eu tenho. E é isso, é uma referência. Sempre que eu puder assistir de volta, eu vou assistir. E é isso, eu curto pra caralho. Cara, Naruto fez muita parte da minha vida, assim, adolescência, infância, né? Vou sempre lembrar da obra, né? Eu agradeço muito por ter acompanhado, eu gosto muito da obra, dos personagens e tudo. Vai ficar, né, cara? Vai ficar na lembrança mesmo, apesar do final não ter sido muito bacana, né? E do Boruto não acompanho. Mas sempre que possível, sempre gosto de assistir um episódio antigo, assim, relembrar, porque é uma série, na minha opinião, acima da média, apesar das críticas, dos erros, né? Só que é uma coisa muito, digamos assim, apesar de algumas contradições, é uma coisa original. Então, pra mim, Naruto, pra mim, é meu anime favorito até hoje, sabe? Apesar de hoje acompanho outras coisas, né, mas, enfim, é isso. E você, Lu? Eu, né, não sou fã, então não tenho muito o que falar.
É isso, fechamos por hoje. Chama. Tchau.